Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Vou começar essa transmissão com uma frase de Santa Teresa de Jesus. O mal do mundo deriva de não se conhecer a verdade das Sagradas Escrituras. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos reforçar um pedido de Nossa Senhora com uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Essa oração foi ensinada por um anjo aos pastorinhos na aparição em Fátima. Na ocasião, Nossa Senhora de Fátima pediu que eles rezassem o rosário e espalhassem a devoção ao mundo todo. Precisamos continuar atendendo nossa mãe, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração para ser feita diante do crucifixo, porque a morte de cruz é o mais sublime e arrebatador dos exemplos. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita. Sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Antes de ler a Bíblia, devemos rezar essa oração. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito, para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar. Por todas as criaturas, faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Vamos ao conhecimento das Sagradas Escrituras, pois a escrita da palavra nos preserva da revolta contra Deus em meio às provações, bem como das pretensões de grandeza e de exclusividade de Jesus. 22 de outubro de 2019, Liturgia da Palavra. Por Cristo veio para todos a justificação que dá a vida. A felicidade do discípulo de Jesus está em se pôr a serviço do reino, na vigilância e na esperança. A leitura da carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo é o 5, versículo é o 12, é o 15, é o 17 a 21. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, Senhor nosso.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Essa é uma passagem de São Lucas, capítulo 21, versículo 36. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o capítulo é o 12, versículo 35 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salmos de louvor 116. Eu amo a Javé porque ele ouve a minha voz suplicante, porque inclina seu ouvido para mim no dia em que eu o invoco. Laços de mortes me cercavam, eram redes mortais, e eu caí na angústia e aflição. Então eu invoquei o nome de Javé. Javé salva minha vida. Javé é justo e clemente. O nosso Deus é compassivo. Javé protege os simples. Eu fraquejava e ele me salvou. Volte ao repouso, a minha vida, porque Javé foi bondoso com você. Libertou minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés de uma queda. Caminharei na presença de Javé na terra dos vivos. Eu tinha fé mesmo ao dizer, estou por demais arrasado. Em meu apuro eu dizia, os homens são todos mentirosos. Como retribuirei a Javé todo o bem que ele me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Javé. Cumprirei meus votos a Javé na presença de todo o seu povo. É valiosa aos olhos de Javé a morte dos seus fiéis. Eu sou teu servo, Javé, teu servo e filho de tua serva. Tu rompestes os meus grilhões. Vou oferecer-te um sacrifício de louvor, invocando o nome de Javé. Cumprirei meus votos a Javé na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa de Javé, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. O de súplica hoje é o 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu templo santo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves do céu e a carne dos teus fiéis às feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém e ninguém o enterrava. Nós nos tornamos ultraje para os nossos vizinhos, divertimento e zombaria para aqueles que nos cercam. Não recordes contra nós as faltas de nossos antepassados. Que tua compaixão venha logo até nós, pois estamos muito enfraquecidos. Socorre-nos, ó Deus Salvador nosso, pela honra do teu nome. Liberta e perdoa os nossos pecados por causa do teu nome. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Que, diante dos nossos olhos, as nações reconheçam a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido do cativo, com teu braço poderoso salva os condenados à morte, e aos nossos vizinhos devolve 7 vezes a afronta com que te afrontaram, Senhor. Quanto a nós, o teu povo, ovelhas do teu rebanho, nós te celebramos para sempre, e de geração em geração vamos proclamar o teu louvor. O didático hoje, 105. Javé se lembra para sempre da sua aliança, da palavra empenhada por 1000 gerações.
da aliança que selou com Abraão, do juramento feito a Isaque, confirmado como lei para Jacó, como aliança eterna para Israel. Eu lhe darei a terra de Canaã como sua parte na herança. Quando era possível contá-los, eram pouco numerosos os estrangeiros na terra, iam e vinham de nação em nação, de um reino para um povo diferente. Ele não deixou que ninguém os oprimisse, e por causa deles até reis castigou. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Então Israel entrou no Egito e Jacó residiu na terra de Cã. Deus fez seu povo crescer muito e tornou mais poderoso do que seus opressores. Tirou o seu povo carregado de ouro e prata, e entre suas tribos ninguém tropeçava. O Egito se alegrou quando saíram, porque sobre ele haviam infundido seu terror. Ele estendeu uma nuvem para cobri-los e um fogo para iluminar a noite. Pediram e ele fez vir cordonices e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e brotaram águas, correndo no deserto como um rio, porque se lembrou de sua palavra sagrada que dera ao seu servo Abraão. Fez seu povo sair com alegria e seus eleitos com gritos jubilosos. Deu a eles a terra das nações e se apossaram do trabalho dos povos para que guardassem os seus estatutos e observassem as suas leis. Aleluia! Conclusão dos Salmos. Pai Celeste, nossa oração diária nos ensina que todos nós, seguidores do Teu Filho Jesus, não devemos ambicionar o poder para oprimir. Quem assume o poder deve fazê-lo para servir e servir a quem mais precisa. Grande é aquele que serve sem ambição. Amém. O Deus da paz e do amor nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos encerrar essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, com o amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.